O assunto de hoje é After Effects. E se você, assim como eu, está começando a usar o After para dar uma incrementada nos seus projetos audiovisuais e não sabe muito bem por onde começar, eu vou te mostrar no vídeo de hoje um plugin que é uma mão na roda, o pulo do gato para quem está começando, que é o Animation Composer. Se você já conhece o plugin, dá uma moral aí e assista o vídeo até o final, tá? Sua audiência é muito importante para mim. Se você ainda não conhece, o link para download está aí na descrição do vídeo. Vamos pro After para ver como é que a gente faz um bom uso desse plugin. Se você já viu algum vídeo tutorial de After Effects por aí, deve ter percebido que existem muitas complexidades relacionadas à animação dentro do programa. Scripts, keyframes, curvas de velocidade e por aí vai. O que o Animation Composer faz é embalar num pacotinho toda essa complexidade e entregar pra gente uma série de efeitos ao alcance de um clique. E para exemplificar, a gente vai animar junto essa vinheta bem simples utilizando o Animation Composer. Uma dica que eu dou, e é algo que eu costumo fazer dependendo da complexidade do projeto, é montar visualmente a vinheta ou a animação que eu pretendo fazer no Photoshop ou no Illustrator. E é melhor fazer em qual então? Depende. Quando é uma animação que pede muita animação de texto, eu prefiro montar no Photoshop, porque a integração com o After é melhor e ele reconhece mais facilmente as camadas de texto. E quando é algo relacionado à animação de personagens ou algumas formas mais complexas, eu monto no Illustrator porque eu consigo trabalhar dentro do After Effects essas camadas em formas de shapes e aí fica mais tranquilo de trabalhar a escala, essas coisas. Eu tenho no Photoshop as minhas camadas separadas, tá? Tenho aqui o background, alguns elementos de animação, o texto, os shapes que eu quero animar. Eu vou salvar esse projeto e vamos pro After agora. Dentro do After, o que eu preciso fazer é importar nosso arquivo de Photoshop. Tá aqui nossa vinheta. Importar como composição e manter tamanhos da camada. Vamos lá, importar. Manter estilos de camadas editáveis, ok. E tá aqui todas as nossas camadas do Photoshop dentro do After Effects. E o que a gente precisa entender é, quando a gente está construindo alguma arte para uma vinheta ou alguma animação de créditos, enfim, é bacana a gente imaginar como é que vai acontecer o movimento dessas animações. Por isso que o Motion Design está intimamente relacionado ao movimento que a gente dá aos objetos ali na cena. Então eu tenho aqui os meus textos, os meus shapes, alguns elementos extras, enfim. Você fez o download do Animation Composer, instalou no After Effects, tudo certinho. A gente vai encontrar agora o plugin aqui na aba Janelas e Animation Composer. Ele tem essas outras ferramentas também ligadas ao Animation Composer que a gente vai usar daqui a pouco. O principal é esse daqui. Eu gosto de inserir ele aqui na minha lateral, porque eu consigo ver, dentro do plugin, o preview dos efeitos que eu vou aplicar nas minhas camadas. Por exemplo, a gente tem preset de transições, presets de efeitos, pré-composições e até alguns efeitos de áudio. O que a gente vai usar nesse tutorial está basicamente aqui dentro. A gente tem transformação de camadas 2D, transformação de camadas 3D e até presets de textos, que isso aqui é bem bacana da gente olhar. E dentro dessas pastas a gente tem uma infinidade de efeitos. Por exemplo, posso abrir aqui em Blur e Fade e ele já me mostra o preview do efeito que vai ser aplicado na camada. Position, Rotation e Scale. A gente tem aqui ó, os tipos Bottom, Left, Right, Top, enfim. Na parte de baixo ele tem Animation, In, Out ou Both. Quer dizer que você pode aplicar esse tipo de animação no início, no final ou início e final da sua camada, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer na nossa vinheta é primeiro converter as camadas de texto em textos editáveis aqui dentro do After Effects. Para a gente fazer isso, a gente só precisa selecionar os nossos textos. Com o botão direito em cima das camadas, a gente vai clicar em criar e converter em texto editável. E agora a gente tem as propriedades editáveis do texto. A gente pode perceber que ele perdeu aquele efeito de inclinação que a gente tinha colocado no Photoshop, mas é bem simples resgatar ele aqui para o After Effects. Tá? A gente vai abrir aqui as propriedades da camada, clicar em animar e adicionar inclinação. A gente precisa fazer isso para as 3 camadas de texto que a gente tem dentro do After Effects. Camadas de textos editáveis, efeito de inclinação de volta. O que a gente vai fazer agora é animar, na ordem que a gente tem aqui de nossas camadas, essa vinheta. Vamos começar então pelo nosso primeiro texto, que é uma vinheta. Eu venho aqui em Transition Presets, Textos, e aqui dentro de texto a gente tem animações de caracteres, animações de linhas e animações de palavra. Eu gosto nesse caso de adicionar uma animação de caracteres. Eu venho aqui em Scale, Overshoot Scale Character Zoom, e ele tem animação que vem de baixo, do centro, ou de cima da camada. Eu vou adicionar aqui uma animação, então a gente já tem o nosso texto animado, bem simples. O que a gente pode alterar aqui? A gente tem o nosso efeito aplicado em 1 segundo e 8 frames. O que a gente pode fazer é arrastar tanto para cá ou para cá, e isso vai interferir na velocidade da nossa animação. Por exemplo, se eu colocar a nossa chave em 10 frames, a nossa animação vai acontecer bem rápido. Beleza? Se eu colocar em 2 segundos, ela vai levar 2 segundos para acontecer. Então a gente já vai ter uma animação bem mais suave. Vamos então agora animar essa nossa segunda parte, que são esses 2 prismas e essas linhas. Vamos lá. E aqui a gente vai conhecer outra ferramenta do Animation Composer. A gente pode perceber que nosso prisma outline, a gente já tem nosso Anchor Point centralizado. Mas no outro, interno, onde é que está nosso Anchor Point? Bem aqui embaixo. Para a gente facilitar e colocar um Anchor Point centralizado com apenas um clique, a gente pode vir na outra ferramenta do Animation Composer, que é o Anchor Point Mover. Eu vou até soltar ele aqui um pouquinho.
E aí, ó, a gente pode colocar pra cá, pra qualquer lugar. Direita, esquerda, topo, inferior, pro centro, que é o que a gente quer. Então a gente vai agora selecionar as nossas duas camadas, prisma, vir aqui na parte de efeitos 2D, escala e adicionar no início. E agora a gente já tem uma animação de escala, os dois ao mesmo tempo. Pum. O que a gente pode fazer aqui é aumentar um pouco a duração da animação, eu vou colocar para 1 segundo, e diminuir a quantidade de bounces que ele dá na hora de entrada. Para fazer isso, a gente vem na aba controle de efeitos, e aqui a gente pode modificar as propriedades do efeito do Animation Composer. A gente tem aqui a quantidade de vezes que ele balança na hora de entrada. Então se a gente colocar 5, a gente vai ter 5 bounces na hora da entrada do efeito, ó. Fica bem exagerado. Eu gosto de colocar geralmente 0,5, meio bounce, para o nosso efeito de entrada. E aqui eu já posso aplicar outra funcionalidade do Animation Composer, que é o Animation Composer Transition Shifter. O que essa ferramenta faz é espaçar em quantidade de frames quando é que a animação acontece. Então, por exemplo, eu vou selecionar as minhas duas camadas animadas e vou colocar aqui um distanciamento de 3 frames, ok? Então, a primeira camada acontece logo no início, e depois de 3 frames, a segunda camada aparece e acontece o efeito. Então, mais ou menos assim. São alguns detalhes desses que quanto mais a gente faz, mais a gente vai pegando o feeling do programa e do plugin. Vamos então seguir aqui para as nossas linhas. Como eu fiz essas linhas dentro do Photoshop com a ferramenta Pintool, provavelmente elas vão estar com máscaras aqui dentro do Photoshop. Eu vou escolher essas máscaras e adicionar uma máscara dentro do After Effects. Isso é importante porque quando a gente imagina o tipo de animação que o nosso objeto vai fazer dentro do After, a gente precisa pensar a forma que ela acontece, tá? Então eu vou adicionar aqui uma máscara nessa camada, nessa outra camada, outra máscara. E essa animação eu não vou fazer com o Animation Composer, eu vou fazer com o efeito padrão do After Effects, que é o gerar traçado. E eu posso adicionar nas minhas duas camadas. Com o efeito aplicado, o que eu vou fazer agora? Venho para o início. Como eu já desenhei a minha máscara, eu vou revelar a imagem original, aumentar a dureza do pincel, aumentar o tamanho do pincel um pouquinho, início e fim. Começa 00, final 100, mesma coisa para o outro traçado. Beleza, então a gente já tem aqui a animação do texto, dos elementos de prisma e das linhas. Vamos ver como é que ficou. O que a gente pode fazer com esses keyframes? Clica F9 para dar uma suavidade. E agora a gente vai poder conhecer mais uma ferramenta do Animation Composer, que é o Keyframe Wingman. O que é que essa funcionalidade faz? Ao invés de a gente trabalhar com as curvas de velocidade dentro do After Effects, a gente pode simplesmente selecionar os nossos keyframes, desabilitar aqui, por exemplo, se eu quiser que ele inicie rápido e desacelere, eu posso colocar uma velocidade de 70 e 30 e clicar em aplicar, e ele já vai aplicar isso na nossa animação de keyframes. Então ele começa rápido e desacelera. Pode ser invertido também, começar devagar e acelerar no final, aplicar, e já fez a alteração dos nossos keyframes. Viu? Eu gosto mais da outra forma invertida. Começa rápido, desacelera no final, aplicar e beleza. Vamos então seguir a animação da nossa vinheta. Aqui na parte de show, eu posso até centralizar aqui. O que eu vou fazer? Utilizar em texto, animação de palavras, posição, básico. Vamos lá pela parte de baixo. Então, beleza. Então agora a minha animação vindo de baixo. Tá bem rápida, né? Eu quero suavizar então a velocidade da minha animação. Vou colocar aqui 1 segundo e 10 frames. Beleza, já aparece mais devagarinho. Ele tá vindo de baixo, como é que eu posso fazer então para ele aparecer só a partir daqui da parte branca do arroba do meu Instagram? Simples, eu posso simplesmente criar uma máscara com a ferramenta de caneta, contorno aqui na nossa camada de texto, são os ajustes finos, e agora a nossa animação vai acontecer apenas dentro da máscara. Então vamos prosseguir. A gente tem agora a nossa camada do Instagram, eu vou centralizar aqui o Anchor Point, aqui também, e aqui também, já posso deixar tudo centralizado. Vamos começar então para a nossa camada vermelha, esse nosso shape vermelho. O que é que eu posso fazer aqui? Position, Rotation e Scale. Vamos lá, o que é que a gente tem de animações bacanas aqui? Eu posso então adicionar selecionado com a camada selecionada. Olha a quantidade de bounces que ele dá dentro da composição. Bem exagerado, né? A gente pode vir aqui em número de bounces, colocar 2, preview. Show de bola. Nosso primeiro elemento animado. Vamos então animar o elemento do Instagram. Scale. Vou repetir o que eu usei aqui no prisma em cima. Ação. E a gente só precisa reordenar, tá? Como o shape aparece aqui, eu posso arrastar para cá. Número de bounces 0,5.
Tá bem rápido, então começa em 1, vou colocar até 2. 1 segundo de animação. No caso de cá, o que eu vou fazer? Eu não vou animar com o Animation Composer, tá? Eu vou mesclar com a animação de máscara do próprio After Effects. Clica em M para abrir o caminho da máscara, o keyframe na minha animação final. E na minha animação inicial, eu quero que essa máscara não apareça. Então eu vou colocar aqui bem juntinha, para quando a agulha correr, ser uma animação de máscara crescente, tá? Assim. Selecione os keyframes, F9. Início mais rápido, final mais lento, aplicar e por fim a gente tem então o nosso texto de crédito do Instagram. Que tipo de animação a gente pode aplicar aqui, tá? Vamos lá. Animação de texto, linhas, palavras ou caracteres. Vamos trabalhar então com caracteres. Bom, o que a gente pode fazer aqui também é criar uma máscara para permitir que a animação aconteça só dentro de onde a gente delimitou com a máscara. Basicamente, o formato da camada de baixo e aqui é a nossa animação. Então a gente já tem os elementos principais da nossa vinheta animados, beleza. A gente tem alguns outros elementos dentro dessa vinheta que a gente trouxe lá do Photoshop. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas outras camadas. Circle, que são essas bolinhas aqui de trás. O que é que eu posso fazer para animar isso bem bacana? Aqui com a ferramenta de Scale, eu vou adicionar a nossa animação padrão. Número de bounces, vou colocar 1 para diferenciar. E para dar um tchan nessa animação, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma rotação. Clicando na letra R, rotação no início, rotação no final. Ele vai dar 360 graus, uma volta. E aí, a gente tem... Opa, o que está acontecendo aqui? Eu esqueci de centralizar o Anchor Point. Por isso que ele está rodando fora do eixo. Então, Ctrl Z. Anchor Point centralizado. Agora é R, uma volta. Beleza, ele já acontece aqui embaixo. A gente também tem esses triângulos aqui, que a gente pode trabalhar com eles. E eu vou adicionar o Anchor Point deles na extrema esquerda, tá? Então, só clicar aqui. E agora, cada triângulozinho está com seu Anchor Point posicionado à esquerda. Venho aqui em aplicar escala, aplicar, vou mexer também no número de bounces, 0,5. E o que é que eu vou fazer agora? A gente tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou esperar a animação da minha vinheta principal aqui no meio terminar, para poder começar a animação dos meus triângulos. Eu vou arrastar aqui pro final, com o meu Transition Shifter, clicar em 3 frames de diferença, e cada um aparece de uma vez. E por fim a gente tem essas waves aqui atrás. Vamos centralizar o Anchor Point dela, beleza. Colocar também escala. Colocar para a nossa wave aparecer aqui mais para frente também. Então, basicamente, a animação da nossa vinheta está pronta. O que a gente vai fazer agora é só incrementar com outros efeitos também do Animation Composer. E eu vou mostrar para vocês agora. Agora com as nossas camadas já animadas, a gente pode utilizar outros efeitos do Animation Composer. Vamos lá então abrir nossa aba de presets de efeitos. Camadas 2D. E eu vou utilizar aqui no Waves, Wave Warp, para dar esse efeito de onda, de ondulação na minha camada, tá? Então eu vou aplicar. E aqui eu posso modificar alguns parâmetros, como a largura da onda, a altura da onda. E aí vocês podem trabalhar com esses parâmetros para ver quais tipos de efeitos são aplicados na sua animação, beleza? Tá aqui, dá para ver que a onda já está balançando. Então a gente já tem basicamente uma vinheta pronta, utilizando Animation Composer. E para a gente incrementar ainda mais essa animação, o que a gente pode fazer ainda mais? Então vamos lá. Utilizando outro efeito do Animation Composer, primeiramente eu vou criar uma nova camada, um objeto nulo, centralizar ele na minha camada e vou ligar tudo que for da vinheta principal no nosso objeto nulo, selecionando todo mundo, clicando aqui nesse caracol e arrastando para o objeto nulo. Tudo que eu aplicar dentro do meu objeto nulo vai ser aplicado na minha vinheta. Então vamos lá, efeito, presets, 2D, position e rotation. E tem um efeito que eu acho bem bacana aqui, que é esse tipo de movimento, tá? Então eu vou aplicar, ele já vai aplicar no meu objeto nulo e afetar todas as minhas camadas abaixo. E eu posso simplesmente mexer em alguns parâmetros, deixar bem mais suave. E tá aí a nossa vinheta simples, utilizando apenas o Animation Composer no After Effects. O plugin também tem uma versão paga, com muito mais efeitos, recursos e ajustes finos. Mas por experiência própria eu digo que a versão gratuita atende muito bem às minhas necessidades. O segredo é testar bastante e saber como é que a gente pode mesclar as animações do plugin com algumas animações tradicionais dentro do After Effects. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não conhecia o Animation Composer, deixa aí o seu like no vídeo. E se você já conhecia, tem outros plugins que você quer indicar aí pra galera também,
Deixa teu feedback em forma de comentário aqui na caixa de comentários. Se inscreve também no canal porque a ideia é engrandecer ainda mais a nossa comunidade do audiovisual.